Olá, sou Mari Duarte, sua anfitriã, e você está no canal Contos de Terror. Seja muito bem-vindo. Se você, como eu, gosta de boas histórias sobrenaturais, então prepare-se para a sua dose diária de mistérios com relatos e histórias impressionantes. Uma velha mulher, de talvez seus 80 anos de idade ou mais, era bem conhecida na região por ser uma curandeira. Chamava-se Dona Clemência. Curava, benzia, tinha uma reza para cada caso, inclusive para maus comportamentos e também vícios. Fumantes, alcoólatras e pessoas com qualquer outros males eram seus clientes. Até as crianças malcriadas e muito levadas eram levadas até ela por suas mães, para que com suas rezas melhorassem o seu comportamento, já que com a cinta não adiantava. Ninguém sabia realmente qual era o seu método. Ela não permitia que as pessoas vissem o seu trabalho, apenas aqueles que queriam ser benzidos. Este entrava com ela no seu escritório, no cômodo da casa, e depois saía curado e não se lembrava de mais nada que havia acontecido dentro do recinto. Mas saía com a certeza de ter deixado todo o mal naquele lugar. Nunca cobrava nada pelo seu tratamento. Dizia ela que não precisava de dinheiro e que este trabalho lhe dava o suficiente para comer. Certo dia, um homem veio à sua casa com seu filho de cerca de 9 anos. O pai referiu a Dona Clemência que precisava de ajuda. Seu filho estava agindo diferente ultimamente. Estava agressivo, malcriado, respondão, falando palavrões, brigão e, além do mais, não prestava atenção em nada, além de muito mentiroso. Até afanando as coisas alheias o moleque estava ultimamente. Poderia ajudar-me com isso, Dona Clemência? Referiu o pai do menino esperançoso. Dona Clemência não disse uma palavra. Naquele momento, apenas olhou para a criança com seu olhar penetrante a analisá-lo, como quando um mecânico se prepara para reparar um carro. Criança, venha comigo. Dona Clemência tomou o menino pelo braço, arrastando-o para o cômodo da casa. Ele lutou e gritou pedindo ajuda ao seu pai para que não fosse levado para o quarto onde estaria a sós com a velha, mas o seu pai pouco podia fazer. Foi então que Dona Clemência, arrastando o menino, disse: "Não importa o que você ouvir, não entre aqui, entendeu? Não se atreva a interromper-me." Depois dessas palavras, a porta foi fechada firmemente. O pai, nervoso e com um pouco de medo do que acabara de ouvir, aguardava ansioso. Passados alguns minutos de silêncio absoluto, o pai sentou-se numa poltrona, olhando para o chão pensativo. Por mais que tentasse, não conseguia ignorar o que a velha poderia estar fazendo com seu filho ali dentro. De repente, alguns gritos atormentadores saíram da sala. Era o seu filho que os produzia. Parecia que algo lhe estava a ser arrancado das tripas. Eram gritos horríveis. O pai, como tal, a sua primeira reação foi correr para a porta. Mas lembrou-se do que Dona Clemência lhe disse e parou. Os gritos de dor do seu filho mudaram depois para algo que soava várias vozes, gritos de pessoas diferentes, vozes que já soavam como do seu filho, e depois, silêncio total. Após alguns minutos, Dona Clemência saiu com a criança nos braços desmaiada. O pai saltou para ver como ele estava. "Como está meu filho? O que lhe fizeram?" Dona Clemência respondeu: "Seu filho vai ficar bem."
Basta deixá-lo descansar um momento antes de partir. Não foi fácil curá-lo, mas está feito. O pai não compreendeu bem as suas palavras, mas viu Dona Clemência tirar da sala 3 sacos pretos de tamanho médio fechados, que claramente pareciam conter algo dentro. Algo que estava a lutar para sair, como um gato dentro de um saco, mas pelo som que se ouvia e os movimentos, certamente não se tratava de animal de estimação. Dona Clemência estava a lutar para segurar os 3 sacos e de repente um deles rasgou-se, revelando uma pequena garra que saía da boca do saco. "O que são essas coisas? Precisa de ajuda?" perguntou o pai. Não, vai-te embora", respondeu rapidamente a velha. "Estes são os que estavam dentro do teu filho, o que lhes causavam tantos problemas. Leva o teu filho e vai-te embora daqui e eu trato do resto." O pai não fez mais perguntas e deixou o lugar, deixando Dona Clemência abater nos sacos com um enorme pedaço de madeira para matar o que quer que estivesse lá dentro. Na semana seguinte, o pai foi à casa de Dona Clemência a fim de agradecer-lhe pela forma como seu filho tinha mudado tão rapidamente. Já comportava-se melhor e voltara a ser como antes, até melhor e mais prestativo. Chegando à casa da senhora, encontrou-a na cozinha preparando seu almoço. "Desculpe interrompê-la, mas vim lhe agradecer e trazer-lhe este dinheiro", disse o pai do menino. Dona Clemência olhou sério para ele e pôs-se a mexer a panela dizendo: "Não preciso do seu dinheiro. Com o que faço no dia a dia para vocês, me basta para comer." O pai ia insistir, quando a velha fez um movimento brusco com a colher na panela e o homem reparou no conteúdo da mesma, a mesma garra que viu saindo daquele saco preto. O homem resolveu então se calar, desculpou-se e foi se retirando. Quando estava já alcançando a porta, Dona Clemência disse, olhando com um meio sorriso naquele rosto enrugado: "Sei que o senhor tem um terrível vício de fumar e não consegue largar. Sei que anda doente e com falta de ar. Quando vem me ver para resolver isso?" E soltou uma senhora e horrenda gargalhada. O homem assustou-se, pois como ela saberia daquilo? Foi-se embora correndo dali se benzendo. Passados uns dias, com aquelas palavras da velha na cabeça e o seu estado de saúde piorando, o homem pensou: "Por que não? Já que o meu filho foi curado?" E dirigiu-se temeroso à casa de Dona Clemência. Lá chegando, a mesma sentada em sua cadeira de balanço disse: "Entre, estava lhe esperando", já lhe apontando aquele cômodo da casa. "Boa noite."